Ni hao, Yanjutsu. Bom, pessoal, como eu falei no post da semana passada, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a mulher chinesa, a realidade da mulher chinesa, o que é que ela passa, qual é o histórico, o que é que a gente tem de lei, né, que a proteja e qual que é o cenário. Já falei isso? Não sei. Qual que é o cenário? Então, é isso que eu vou fazer hoje. Óbvio, eu não sou chinesa, mas eu quero trazer um pouquinho dos dados, o que é que a gente encontra de pesquisa, ter uma conversa um pouco mais acadêmica com vocês, e aí depois eu vou colocar aqui uma conversa com a Judy, que é uma chinesa, ela tá na China, ela não mora aqui, e pelo fato dela não falar português, por isso que a gente tá gravando a conversa, porque aí eu vou editar, colocar a legenda para que vocês possam entender. Então é isso, quando eu tive a conversa com a Judy, e não tinha como acontecer isso hoje, até pensei, é melhor, como é muito dado, muita coisa, eu acho melhor ter duas conversas separadas. Então, a conversa vai complementar muito. Quando a Judy chegar, vocês vão. É ela que vai protagonizar a conversa, e aí vocês vão ver a experiência, a vivência, isso que ela vai trazer e o que eu queria trazer aqui é dados, mais dados, pesquisa, o que é que a gente encontra, o que é que a gente vê. E seria muito maçante se fosse numa coisa só, numa conversa só. E ainda legendado, imagina, porque se ela participasse, a gente ia ter que colocar legendado e pra ela entender, para vocês entenderem, no caso, ela, porque eu ia ter que traduzir para ela, enfim, é melhor assim. Bom, vamos lá então. Bom, primeira parte, eu acredito que seja extremamente importante que a gente entenda quais são as leis que existem lá na China, como é que a legislação protege a mulher chinesa e que garanta a igualdade entre homens e mulheres, entre os gêneros, na realidade. Então, como a gente já viu no vídeo anterior, pelo menos eu espero que você tenha visto no vídeo anterior sobre o Código Civil, eu falo um pouco sobre as fontes de direito. Então, quais são as fontes que mais influenciam o direito chinês? E aí eu vou falar do legalismo e do confucionismo. Claro que existem N outras que eu falo no outro vídeo, mas essas são as duas mais importantes que trazem como a sociedade enxerga a lei, como ela é tão importante. Então é isso que eu vou falar um pouquinho agora. Eu vou falar das leis e eu quero começar com a lei cabeça, que é a Constituição. A Constituição de 82, ela traz dois artigos que eu acredito sejam extremamente importantes. O primeiro artigo é o artigo 33, que ele traz o seguinte, todos os cidadãos, peraí, calma, quem são os cidadãos? Aí a gente tem que pegar o cabeçalho. O cabeçalho é todas as pessoas que possuam a nacionalidade da República Popular da China são cidadãos da República Popular da China. Ah, ok. A gente já sabe que é cidadão. E aí ela fala: todos os cidadãos são iguais perante a lei. Bem parecido com o nosso artigo 5º, né? Então, ele primeiro ele traz esse princípio de igualdade, né? Esse conceito de igualdade, e depois, lá no artigo 48, ele é muito mais explícito que ele fala que as mulheres devem ser tratadas de forma igual, ter direitos e deveres iguais. E é bom até ressaltar: igualdade política, econômica, cultural, social e familiar. Então, Constituição de 82, ela traz isso. E aí eu queria também reforçar a existência da lei do casamento. Eu já vou explicar cada uma delas, calma. Lei do casamento, lei anti-violência doméstica. Porque eu sempre esqueço uma. São quatro. Lei do casamento, eu já vou explicar cada uma delas. Lei do casamento, lei anti-violência doméstica, lei da igualdade de gênero e a lei dos pés de lótus, e eu vou falar depois. O que, que a lei do casamento traz? A lei do casamento fala assim, tá, não é mais obrigatório as meninas casarem porque tinha um histórico, a tradição do casamento, e daí o que, que acontece? Tem até um vídeo, eu vou passar para vocês, eu vou colocar na referência, eu coloquei uma lista com tudo que eu pesquisei, eu vou colocar um vídeo muito bom, e que ele fala sobre a pressão da família, a pressão social para que as mulheres se casem. Eu vou falar isso um pouquinho mais na frente, mas existe essa pressão. Então, foi criada nessa lei do casamento incluir
Estava incluso que as moças não poderiam mais se casar de forma ser pressionada para casar. E não era mais obrigatório o dote. Também, se elas quisessem manter o nome solteiro, elas poderiam. Então, essa lei do casamento traz esses pontos que são bem consideráveis. Bom, você vai ter lei antiviolência doméstica, porque esse, infelizmente, ainda é um problema considerável na China. E todos os atos, tudo que eu tô falando aqui, tá nas referências. Eu coloco um link para vocês no final desse vídeo, para vocês verem tudo que eu li, tudo que eu pesquisei, da onde que eu tirei essas informações. Não é nada assim, tirei da minha cabeça. Não, tá? É dado, eu vou mostrar para vocês, tá tudo lá linkado, tá? Então, infelizmente, a violência doméstica ainda é um problema considerável na China. E mesmo tem a lei anti-violência doméstica, mas é claro, se não tivesse essa lei ia ser muito pior. Mas infelizmente ainda é um problema muito grande e ela foi colocada, as políticas de igualdade de gênero foi colocado como política de base lá pelo governo chinês. E além dessas leis, a gente vai ter também a lei de igualdade de gênero, que ela vai estipular um dos quesitos do que ela define é de que nas entrevistas de trabalho as mulheres não podem ser questionadas se elas têm filhos, se elas querem ter filhos, qual é o estado civil delas. Então, enfim, são alguns pontos que trazem essa lei da igualdade de gênero. É, bom, um fato histórico, eu só vou falar esses dois, tem a lei, eu vou falar do fato histórico, e aí agora depois eu vou falar do cenário, tá? De uma forma um pouco mais aberta. Mas como esse fato histórico, ele foi muito importante para o que a gente tem hoje, eu acredito que seja importante a gente saber, tá? Em 1949, foi justamente com a Revolução Cultural lá na China, que as mulheres, elas não ganharam, elas conquistaram. Elas conquistaram o direito ao voto, ao direito à propriedade, a possuir propriedade privada, a participar ativamente da política, ou seja, se elas quisessem entrar em partido político, se elas quisessem entrar em cargos públicos, elas poderiam fazer isso e, enfim, formar realmente lideranças femininas lá na China. E poderia entrar de uma forma mais ativa no mercado de trabalho, porque isso, infelizmente, no atual período ainda era um problema grande. Então, desde 1949, as mulheres ocupando o mercado de trabalho aumentou mais de 10 vezes. E aqui eu cito o Mao Tse Tung quando ele faz essa medida, quando ele coloca direito ao voto à mulher, trabalho, tudo, ele fala: as mulheres carregam metade do céu. Abre aspas e fecha aspas. Ele cita isso. E, bom, existem dois discursos, e agora eu vou falar tudo que existe, tá? Existem dois discursos. Existe um discurso que fala: ah, não, a gente tem que fazer isso porque é a coisa certa a se fazer. As mulheres têm que ser iguais aos homens. E existe um outro discurso que, as mulheres participando de uma forma mais ativa do mercado de trabalho, elas vão ser mais ativas como mercado consumidor, como consumidoras, e aí a gente vai ganhar mais dinheiro. Então isso vai ser bom para a economia. Existem esses dois discursos, cara. Na realidade, não tem nada de comportamento ético, é mais interesse econômico. Mas enfim, a China está ganhando é o que importa, né? E existem esses dois discursos. E é claro que quando o Deng Xiaoping ele inicia também um novo processo de industrialização lá na China, é óbvio que a quantidade de trabalho aumenta muito mais, mas como Mao Tse Tung ele dá esse pontapé inicial e as mulheres começam a participar de uma forma mais ativa e poder trabalhar, poder correr atrás da sua independência, eu achei interessante colocar aqui. Tudo bem? Então, e a gente também sabe que com o Mao Tse Tung lá em 1949, a China ela também está entrando e tem o seu processo de industrialização, então a gente vai ver, o grande salto. Dá uma pesquisada aí depois para você ver o que foi o grande salto. É um dos planos do Mao Tse Tung. E aí depois, claro, você tem Deng Xiaoping, mas isso aí já é uma segunda fase, né?
Então é isso aí. Esse é o fato histórico que é importante vocês saberem. E outro ponto muito importante que eu já estava esquecendo na década de 40, né, quando teve toda a revolução com Mao Tse Tung, foi banido, e foi banido, foi proibido os pés de lótus. Você não sabe o que é pés de lótus? Um dos itens, uma das tradições que existiam na cultura milenar chinesa, eram os pés de lótus que eram o quê? As meninas com 6 anos de idade, elas tinham os pés quebrados para ficar no formato de uma pétala de lótus, se não me engano. Então, o pé estava assim, então eles quebravam essa parte daqui, colocavam embaixo do pé, e aí eles colocavam uma atadura para o pé ficar assim, ó. Assim. Os dedos. Aí, para o pé ficar assim, sabe? O pé tá assim, então eles quebravam e o pé ficava assim, sabe? O pé ficava assim, entendeu? Então, na década de 40, a República Popular da China baniu, falou, isso não pode, não vai ter mais pé de lótus. Eles acreditavam que o pé de lótus ele era uma certeza de um casamento bom, rico, prazeroso, feliz. Então, eles faziam esse tipo de coisa. Mas na década de 40, a República Popular da China falava, não, isso não pode, acabou. Então, yes, isso é muito bom. Seguindo, é, a gente já viu um pouquinho, né, dessa característica do que tem na história, de uma forma bem rápida. Essa fase de 1949, a gente viu o que tem de ler, mas é importante saber o que é que tem hoje. Graças a essas medidas, essas políticas de igualdade de gênero, é, teve a possibilidade, e é claro, as mulheres chinesas aproveitaram essa oportunidade, né? Essa chance que elas conseguiram e formaram as lideranças femininas, elas estão cada vez mais crescentes lá na China. Isso aprova a existência da Federação Nacional das Mulheres, né? Eu vou falar mulheres chinesas aqui, né, mas você já entende a Federação Nacional das Mulheres e também as federações que existem nas províncias. E eu estava, inclusive, lendo uma entrevista, um comentário da vice-presidente da Federação de Mulheres de Xangai, que é a Wen Wenlei, e que ela fala um pouco sobre isso, sobre o pensamento da sociedade, o que é que tem que trabalhar mais agora, o que é a conscientização da sociedade, entender que as mulheres são, desenvolver isso cada vez mais, é óbvio, e ela trata assim, a China ela tem uma tradição milenar, então isso não vai ser de uma hora para outra, mas eu particularmente gostei muito da fala dela porque ela não vê isso como algo que paralisa, mas uma motivação. E eu fiquei, confesso, bastante motivada lendo isso, porque apesar de ainda na sociedade chinesa existe a pressão para o casamento, né? Existe a pressão para o casamento. Tem até, eu coloquei nas referências um vídeo muito bom que ele traz uma fala, né? Ele reúne as chinesas e eu vou falar do que são as Shen Yu, que são as mulheres, são o que se chama as mulheres que sobraram, né? Mulheres depois dos 25 anos que não se casaram são chamadas mulheres que sobraram, né? Então, nesse vídeo tem até uma fala de uma moça que é assim, ela diz o seguinte: na China, uma das os maiores princípios é respeitar os pais. E não se casar é um dos maiores, é a pior forma de desrespeito aos pais. Então elas falam de uma forma bem pesarosa, como isso é complicado, é difícil para ter essa pressão. Então, assim, vocês depois dêem uma olhada nesse vídeo, é muito bom, vocês podem colocar a legenda, ele é todo em mandarim, mas você consegue colocar a legenda embaixo, consegue entender, é fantástico para vocês verem um pouco da realidade. 打给不合适。多个女人就应该结说婚。你现在已经是剩女了。 Então, gente, no vídeo que eu coloquei, passei pra vocês um vídeo feito por chineses que falam justamente sobre as mulheres que sobram. O que são essas mulheres que sobram? As mulheres acima de 25 anos
que não se casam, elas são consideradas as mulheres que sobraram, que ninguém mais quer. E como eu falei antes, né, não se casar é considerado um dos maiores respeitos, uma das maiores formas de desrespeito aos seus pais. Então existe essa pressão muito grande. Esse vídeo é muito bom, espero que vocês vejam e que vocês gostem, porque ele traz, enfim, uma resposta muito boa. E, bom, eu queria trazer um dado que eu encontrei, e você pode até ver nos links da China, que é um lugar muito bom para você encontrar alguns dados e informações sobre a China. E foi feito um estudo na Universidade de Pequim, que fez uma comparação sobre essas mulheres acima de 25 anos, né, que são as chamadas mulheres que sobram, vamos chamar de mulheres independentes e empoderadas. E os homens que não se casam, o termo para os homens que não se casam acima dos 25 anos, ele é chamado galho seco. Então, nessa pesquisa que foi feita pela Universidade de Pequim, mostra que a grande maioria, né, majoritariamente, as mulheres acima de 25 anos, são mulheres que são mulheres independentes, que têm uma vida financeira, têm acesso, têm qualidade de vida, têm uma vida financeira muito boa, têm um trabalho muito bom, um currículo profissional muito bom, e elas escolheram disseram que não querem casar, que elas não querem casar. É uma decisão delas, né, também. E os homens que acima dos 25 anos que não se casaram são homens que não têm é mais da área rural, essas mulheres são da área urbana, os homens são da área rural, eles não têm um currículo profissional muito bom, não têm uma condição financeira muito boa, então, enfim, tem esses dois polos bem diferentes entre essas mulheres, né, que é um termo, o termo chinês ele é muito mais pejorativo, muito pior para as mulheres do que para os homens. E isso não sou eu que estou falando, são fala de chinesas nesse próprio vídeo que nesse vídeo que vocês vão ver, tem uma fala delas. E eu queria muito trazer a citação que a própria Wen Weilei ela faz, né? A vice-presidente da Federação das Mulheres de Shanghai. Então ela fala o seguinte: na China, os homens têm mais foco nos seus trabalhos e as mulheres na família. É uma tradição cultural e é preciso muito tempo para formar uma mentalidade nova. Então, nessa entrevista, nessa conversa com a Wen Wei, ela usa muitos termos, muito tempo, muito. E para reforçar, claro, não vai mudar de uma hora para outra, apesar de, assim, nossa visão, pelo menos que eu vejo bastante aqui no Brasil, não tem que mudar assim, qual é o seu problema, vai mudar assim, tipo, e é o nosso pensamento, é a forma como a gente pensa. Não vou ficar, eu sou brasileira, sou ocidental, não cabe a mim intervir ou dizer o que é que a sociedade chinesa deve fazer ou não, ou dizer o que é melhor para a sociedade chinesa que tem que definir isso. Isso se chama autodeterminação dos povos, ok? Então, gente, procurem informações de chineses, informações de ocidentais, comparem. É isso que eu estou tentando fazer aqui, trazer o máximo de informação para que vocês possam comparar. Tudo bem? Tentem fazer isso, porque é a melhor forma para vocês desenvolverem uma análise crítica mais lógica e mais dados. Tudo bem? Bom, eu queria muito indicar um livro que é a Xing Han, que é uma jornalista e radialista chinesa, que ela escreve As Boas Mulheres da China, e ela é uma radialista que tem um programa na China, não tem mais, mas antes do lançamento desse livro, ela tinha um programa de rádio que ela falava justamente sobre as problemáticas sociais que envolviam as mulheres, né? Machismo, desigualdade de salário. Um dado muito importante: hoje as mulheres ainda existe desigualdade de salários na sociedade chinesa. As mulheres só recebem 75% do que os homens recebem. Então, nesse programa da Xing Han, ela é um programa de rádio que ela vai para debater
sobre as problemáticas que envolvem as mulheres, reforçar ainda mais essas lideranças femininas. E, bom, ela recebe num dia, não sei como é que eu posso falar, sessão, num dia que ela tá numa gravação de rádio, ela escuta uma denúncia, né, de uma mulher falando sobre a violência doméstica que ela estaria passando com o esposo dela. Então, é por conta dessa vivência, desse contato, que a Jihan, ela desenvolve esse livro. Ela fica 7 anos para montar esse livro, ela leva 7 anos. E esse livro, ela traz, cada capítulo é a história de uma mulher, que ela entrou em contato, conversou, entrevistou e recolheu dados para fazer esse livro. Então, cada capítulo é a história de uma mulher e ela traz mulheres de gerações diferentes, classes sociais diferentes, para mostrar o que é a diferença, qual é o tipo de problema que existe igual ou em duas classes sociais, ou o que tem de diferente, o que mudou ao longo do tempo. E são relatos bem fortes que você tem uma imersão assim considerável. Eu gostei muito, mas, enfim, você tem um contato com a realidade, como que é lá, né? Então, ela traz os casos de estupro, ela traz os casos de abuso, não só abuso físico, mas também o abuso verbal que existe, infelizmente, mas muitos desses problemas, e eu falo mais de um cenário atual, os problemas eles estão mais relacionados com realmente problemas relacionados com a conscientização. Então, não trabalhar de uma forma melhor é, o respeito na sociedade de que homens e mulheres eles devem ser tratados de forma igual, né? A mulher não está ali para cuidar da sua família, então a Wei Weiwei ela traz isso. A China, a gente sabe o que, a gente entende que a China ela tem uma formação milenar e é difícil você desconstruir uma linha de raciocínio, um pensamento que está tão enraizado na sociedade, mas que não perde a fé porque está mudando. E um dos dados mais relevantes para trazer aqui é que, por exemplo, a vida sexual dos jovens, dos adultos, ela tendia a começar por volta dos 20 anos. Então, desconstruir o pensamento, por exemplo, de falar sobre sexualidade, falar sobre sexo, começa a abrir ainda mais. E hoje a vida sexual de muitos chineses já está iniciando com 17 ou 18 anos, já não é 20 anos. Então já está tendo uma conversa maior para diminuir, porque ele só era com 20 anos, eles iam se casar com 20 anos, entende? Então já está reconstruindo o pensamento da população, né, da sociedade chinesa, para poder ela falar de uma forma mais aberta. Se ela quiser ser solteira, é problema dela, se ela quiser ser solteira ou não, né? Eu já conversando com colegas chinesas, elas já falavam assim, mas fumar, homem pode fumar em público, mas mulher não é muito bom que ela fume em público, porque não é muito bem visto. Então são essas características, esses detalhes que precisam ser trabalhados dentro do pensamento. E aí é algo que elas estão falando. Eu que não vou falar, me meter em como a sociedade deve funcionar. Mas é o que as próprias lideranças femininas, elas estão reforçando e desenvolvendo mais políticas, né? Tanto que a presidente da Federação Nacional de Mulheres, ela também ela é do partido que está vigente na República Popular da China, e ela traz muitos projetos para serem aprovados no Congresso, para reforçar ainda mais essas lideranças e o empoderamento feminino, né? Se ela quiser ela casa, se ela quiser ela não casa, né? Um detalhe muito importante para vocês saberem, já para eu encerrando esse vídeo,
É que infelizmente isso não foi incluso não foi incluído na lei do casamento. As mulheres, quando elas se casam, elas não têm direito a nada que está naquele casamento. Então, o que acontece é que essas mulheres, enfim, teve essas, tiveram vantagens na lei do casamento, mas, como eu estava falando, e eu lembrei agora, foi bom esse estalo, dentro, na lei do casamento, uma mulher, quando ela casa, ela não tem direito ao que é construído ao longo do casamento, entendeu? Então, se um paga o financiamento, o outro dá a entrada, vai tudo para o homem. A menos que aquela propriedade tenha o nome, seja colocada no nome da mulher, né? Seja colocada no nome da mulher. Então, caso contrário, ela não, num divórcio, ela não tem direitos. Infelizmente, isso ainda existe, né? Então, é, era interessante colocar, falar isso, que eu lembrei agora, justamente na a lei do casamento, que ela só tem direito a tudo que foi antes do casamento, né? Mas durante o casamento, não. A menos que coloque no nome dela, né? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Tudo isso aqui vai se complementar com a conversa com a Didi, mas eu queria trazer esses dados antes, né, do que eu encontrei, do que eu achei, falar um pouco da história, falar um pouco das leis que existem lá, falar da Federação Nacional das Mulheres e falar desse livro ótimo. Então, é isso. Curtem, por favor, curta, compartilha, fala com seus amigos se você gosta de China, fala com todo mundo. E a gente tá no Facebook, tem um grupo no Facebook que a gente coloca mais material, a gente publica mais artigo, que não dá muito para debater aqui no Instagram, então a gente debate muito lá. Então, é isso aí. Muito obrigada se vocês assistiram até aqui. Xixi. E é isso. Tá? Triste pela realidade, pelas coisas que ainda existem, mas muito feliz, muito motivada pela forma como as mulheres estão se comportando lá na China, essa nova postura, o surgimento e o desenvolvimento cada vez mais dessas lideranças femininas e os projetos que estão sendo colocados no cenário chinês. Então, muito obrigada e é isso aí.